Graça e paz da parte de Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Quero trazer uma palavra com respeito a tudo aquilo que pode mudar a tua posição na hora do arrebatamento. Quando eu me converti, por qualquer coisa, isso já faz um bom tempo, olhando para o calendário, por qualquer coisa, um deslize, ou talvez alguém falasse um palavrão, ou alguém discutisse com o irmão ou com o patrão e tal, eu me lembro que os próprios crentes, uns para os outros, diziam: se Jesus vier e você for achado falando isso ou fazendo isso, você não sobe. Havia um temor, havia uma pregação, havia um cuidado para com o arrebatamento da igreja. Não que hoje não haja, só que parece que o povo se esqueceu. E eu quero te dizer o seguinte: não se distraia com nada. E eu quero tomar como base o arrebatamento de Elias. Vamos lembrar que Elias, ele teve como missão ir lá e consagrar Eliseu, o seu sucessor. E Elias, nós conhecemos a história, Eliseu estava arando a terra, e Elias joga a capa em cima dele, e aquela capa tem um significado, e muitos hoje até fazem algumas alusões a respeito dessa capa, que Eliseu pediu a capa para Elias, e Elias deu a capa para Eliseu, e que na capa havia poder. Não é nada disso. Nós vamos lembrar que quando Elias passa a ordem para Eliseu, que ele deveria ser forte, que ele deveria seguir avante, fazer a obra, Eliseu cola em Elias. E onde Elias vai, Eliseu vai junto. Porque ele tinha ouvido pelo Espírito de Deus que ele teria que ver Elias subindo ao céu. Ele sabia que Elias seria tomado dele, e que ele colocou no seu coração, ele se propôs em procurar usufruir o máximo possível da presença do que ele chamava do seu Senhor. E é bom que a gente pense nisso. A gente está perdendo muita oportunidade de aprender, a gente está perdendo muita oportunidade de termos comunhão, aquelas reuniões de família, os cultos em casa, tudo isso caiu da moda. Depois da pandemia. Não, antes da pandemia a gente já via isso. Eu não quero dizer que o amor esfriou, porque eu tenho um amor estridente pelos meus irmãos. Mesmo aqueles que me magoaram, eu procurei saber de Deus, e Deus simplesmente me dizia sempre: ele simplesmente ele foi usado por mim para te corrigir, para te colocar numa outra posição, para te fazer despertar isso ou aquilo. E então eu nunca quis tomar alguém como culpado, ou alguém responsável por uma desavença ou qualquer coisa. Então, lembre-se disso. E ali estava Eliseu acompanhando Elias, e lá no capítulo 2 de Elias, por favor, se você quiser, anote aí, depois você procure, no capítulo 2 de 2 Reis, verso 1, a despeito do texto meu, da Bíblia Almeida Revista e Corrigida, edição lá de 1980 e pouco, o título diz assim: Elias é elevado ao céu num carro de fogo. Não tem sentido algum, porque o primeiro versículo diz: sucedeu, pois, que havendo o Senhor de levar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Veja bem, só corrigindo aqui, talvez uma coisa que você não saiba, é que os textos, os tópicos dos assuntos da Bíblia
número de capítulo e número de versículos não são canônicos, não é a Bíblia em si. Isso são adereços, são atavios, são ajudas para quem estuda a palavra de Deus ou para quem quer encontrar mais fácil e até ter o assunto em pauta. Mas nesse aqui, o comentarista errou feio. Eliseu sobe ao céu, ele é chamado para subir num redemoinho, e ele coloca, subiu na carruagem de fogo. Então, nós entendemos o seguinte, que Elias seria arrebatado. E Eliseu se propôs em acompanhar Elias em todo o tempo, ficar aprendendo, usufruindo ao máximo. E veja bem, versículo 2: E disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. O que Eliseu fez? Eu vou ficar contigo. Vive o Senhor que eu vou ficar contigo. Aí, lá no versículo 4, disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Vive o Senhor, que onde você for, eu vou também, eu vou estar indo em Jericó contigo. Chegando daí mais para frente, Elias chega e diz, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas disse, vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos caminharam juntos. Lembrando, irmãos, que muitos floreiam a carruagem de fogo, os cavalos de fogo, como uma coisa muito gloriosa. E com certeza era. Muito maravilhosa, e com certeza era. Eu chamo a tua atenção, por exemplo, creio que você acompanhou algum noticiário sobre o Oumuamua, um corpo celeste que entrou no sistema solar, desafiando as leis da física que conhecemos, e ele deu a volta no sistema solar e simplesmente voltou. Quando o povo parece que estava começando a esquecer, sem aviso nenhum, surge o 3I Atlas. Esse 3I Atlas dava ré, ele entrou por uma condição completamente fora de contexto no sistema solar, nada da ciência até hoje, nada registra algo semelhante ou parecido, e este corpo celeste entra. Ele emitia luz, ele emitia gases, ele aumentava a velocidade, ele diminuía a velocidade, ele parou, ele foi até o Sol, perto do Sol, e ali ele lançou como que uma rajada contra o Sol e outra a favor do Sol, voltou, saiu, passou por perto da Terra. Esse perto são coisas imagináveis para nós. E ele voltou. Talvez para onde veio, Deus o sabe. E aquilo trouxe muita admiração. E aqui eu quero te advertir. Faça como Eliseu. Fica de olho centrado na promessa. Porque primeiro soará a trombeta de Deus, o alarido de rei. E naquele instante, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, e juntos, os que foram transformados e os que ressuscitaram, juntos encontraremos o Senhor nos ares. A distração vai ser muito grande. O 3I Atlas, eu confesso, chama a atenção. Os aviões de guerra chamam a atenção. As armas que estão aparecendo por aí chamam a atenção. Imagine um porta-aviões do tamanho desses que está estacionado próximo da gente. Chama a atenção. Mas veja bem, olha as palavras que seguem aqui. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado... Não, perdão. Quando eles seguem para o Jordão, que Eliseu cola e fala, eu vou contigo, verso 8 diz, então Elias tomou a sua capa, dobrou, feriu as águas, e eis que se dividiram em duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, depois que havendo eles passado, disse Elias a Eliseu, pede-me o que quiseres, que eu te faça.
antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te, não é a capa não, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E ele disse, coisa dura pediste. Se me vires, olha a preposição se aqui, se me vires, quando eu for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que indo eles, andando e falando, normalmente, havia uma promessa, havia uma esperança, havia uma expectativa, e eles continuaram andando e falando. Eis que de repente surge um carro de fogo com cavalos de fogo e os separou uns do outro. Esta separação aqui, ela lembra muito os cuidados deste mundo na hora do arrebatamento. O que aconteceu? Ao invés de Eliseu ficar olhando para a carruagem, ele continuou com o olho fixado naquele que estaria sendo arrebatado. E separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Então, ele rasga as vestes, clama ao Senhor, e a capa cai, ele pega a capa, dobra a capa não foi dada não, ela cai. Ele pega a capa, dobra, fere as águas e continua o ministério como nós entendemos. Meu querido, minha querida, talvez tenha muitas coisas distraindo a gente. Não permita que nada venha distrair quando nós ouvirmos o alarido de rei, o sonido da trombeta, o teu novo nome sendo chamado. Está breve. Maranata. Cristo em nós, a esperança da glória.